Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Aprendiz do Evangelho. Para quem não me conhece, meu nome é Messias, né? Tá aparecendo o nome aí embaixo. E hoje chegamos a mais um capítulo, né, do livro Pão Nosso, escrito por Emmanuel através das mãos do nosso querido Chico Xavier. Mas antes, como é de praxe, se inscreva, se não for inscrito, deixe o like, ative o sininho de notificações para receberem uma notificação quando tiver um vídeo novo. E divulgue, né? Ajude a divulgar a doutrina espírita. Como já disse Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Então, ajude a divulgar a doutrina espírita. Existem vários canais no Brasil que divulgam a doutrina espírita, uns maiores, outros menores. Mas divulgue todos. Ajude a divulgar essa doutrina consoladora por todos os quatro cantos do mundo. Da minha parte, eu peço o like, inscrição para o Aprendiz do Evangelho. Peço também para você seguir o NED, que é o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, aqui de Santos, que é do Ceará de José, onde temos todas as quintas-feiras, ao vivo, lá no Ceará de José, um grupo, uma roda de conversa sobre a vida no mundo espiritual, e estamos agora com livros mensageiros. Desculpa a minha voz, tá? E esse vídeo depois é colocado no NED, no YouTube, para quem não teve condição de ir pessoalmente, ao vivo, assistir depois. Fora isso, temos também um podcast, eu e mais 4 amigos. Eu, o Silvio, que foi da Mocidade Espírita do Eugênio de Jesus aqui de Santos, e hoje faz parte do Ceará de José. O José Ferro, que também é do Ceará de José. Newton Júnior, que é um representante da USE aqui de Santos, e palestrante espírita também. Fizemos um podcast, criamos um podcast chamado Podcast Despertando Consciências. Aí sim, ele vai ao vivo, ao ar, ao vivo, toda quinta-feira às 21 horas, pelas redes do YouTube. Os links desses canais estão na descrição do vídeo. Então, se inscrevam, assistam esses vídeos. Nós temos entrevistas muito boas. Essa última quinta-feira, inclusive, entrevistamos o Alessandro Rodrigues, em comemoração aos 169 anos do Livro dos Espíritos, que completou, né, ontem, né, 169 anos da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então, se inscrevam nesses canais e muito obrigado pela paciência. E vamos lá, né, vamos ao que nos trouxe aqui hoje, que é, opa, vamos remover isso aqui, agora sim. Então tá aqui. Vamos ao capítulo 8, de título Ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira Epístola de Pedro, no seu capítulo 5, versículo 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo, não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado em remissão, sem remissão. Emmanuel, eu já falei isso aqui algumas vezes, já nos diz que a natureza não dá saltos. O que significa? Significa que tudo acontece a seu tempo. Infelizmente, e eu me coloco entre eles, os nossos irmãos ansiosos, se preocupam demais com o futuro, com como as coisas vão acontecer, o que vai acontecer lá na frente, como isso pode afetar a minha vida lá na frente. Vivamos o agora. Vivamos o agora, façamos o bem agora, façamos o que tem que ser feito agora. O que tiver que acontecer, o que tiver que vir a acontecer, o que tiver que acontecer em nossa caminhada, a Deus pertence. Claro que o que fizermos agora vai refletir lá na frente, vai. Se você fizer alguma coisa muito ruim,
e de alguma forma não corrigir, sim, vai te afetar lá na frente, nós já sabemos disso. Ninguém está imune aos próprios atos. Então, por isso que nós temos que pensar no que estamos fazendo agora, nesse momento. Porque o que eu fizer agora, de bom ou de ruim, vai reverberar lá na frente. Então, que cuidemos da nossa caminhada agora, mas sem ficar preocupado com o que vai acontecer lá na frente. Façamos o bem, amar ao próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Preocupe-se com o seu dia a dia. Preocupe-se em que você faz, o que você está entregando de caridade para o próximo. Com certeza isso vai reverberar lá na frente, mas não se preocupe com isso. Não nos preocupemos com isso. Não nos preocupemos com isso. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios, o que eu acabei de falar anteriormente. Indebitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Aqui, ele praticamente, com muito mais qualidade, explica o que eu falei anteriormente. As paisagens se modificarão incessantemente. Claro, todos os dias a gente terá percalços, problemas novos, alguns até, como ele diz no texto, de aparente dificuldade de ser transposta. Mas a gente não tem, a gente tem que ter o que é a fé. Temos que ter a fé de que tudo vai dar certo. Façamos o bem que colheremos lá no futuro. Não queira plantar jabuticaba e achar que vai colher uva. Não. A colheita e a desculpe, a plantação e a colheita é um ato do outro, é uma constante da outra. A plantação, como dizem, é opcional, você pode plantar o que você quiser, mas a colheita não. A colheita será de acordo com o que você plantou. O que estamos plantando no nosso dia a dia? Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Aqui lhe dá a receita. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. O Pai está sempre nos auxiliando. Ele sempre coloca em nosso caminho ferramentas para nossa própria evolução. Sempre ele coloca em nosso caminho chances, oportunidades de fazermos o certo, de fazermos o bem. Cabe a nós ficar atento. E ele coloca, justo é desejar firmemente a vitória da luz. Sim, todos nós desejamos a vitória na luz. Todos nós queremos o quê? Do átomo ao arcanjo. Queremos chegar a esse ponto de arcanjo, de espíritos evoluídos, e chegaremos. Mas cada um a seu tempo. A natureza não dá salto. Quando se fala em reforma íntima, a reforma não vem de um dia para outro, de uma hora para outra. Não, pode levar anos, séculos, milênios, mas ela virá. Buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. É isso. Mudar as nossas formas de pensamentos, pensar no bem e, principalmente, fazer o bem. E para encerrar,
A ansiedade, como diz esse pequeno resumo, a ansiedade é prejudicial e não produz nada de útil, devendo ser substituída pela confiança em Deus, paciência e perseverança no bem, ou seja, confiança em Deus, paciência e perseverança no bem. O ensinamento destaca que o ser humano deve evitar a inquietação, a ansiedade, cumprir seu dever diário com equilíbrio e entregar suas preocupações ao amparo divino, pois a ansiedade pode levar à queda, enquanto a confiança conduz à paz e ao progresso espiritual. Não nos inquietemos, nós não sejamos ansiosos, né? E eu falo porque eu sou talvez um pouco, talvez até demais em algumas situações, que coloquemos a nossa vida nas mãos de Deus e façamos o nosso melhor todos os dias, o dia todo. E está aqui uma imagem criada pelo ChatGPT, né? E eu gosto de usar, uma ferramenta muito interessante. Não nos inquietemos, e aqui no desenho ele coloca com tempo, dívidas, crimes, problemas amorosos, situação política do país, guerras. A gente não tem que se inquietar, nós temos que perseverar, nós temos que vibrar positivamente para que essas coisas que nos afetam, dívidas, às vezes vai acontecer, de nós termos problemas financeiros, mas esses problemas financeiros passam. Numa caminhada, nossa caminhada terrena é como se você estivesse numa trilha. De repente você vê uma montanha na sua frente e você vai ter que passar por ela. Só que você lá de baixo olha para ela e fala assim: nossa, eu não vou conseguir. Mas você vai. Você vai, começa a subir, 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 escorrega, tropeça, levanta, sobe, sobe. Quando você chega lá no topo e começa a descer, fala assim: nossa, não é que foi tão difícil assim? Eu consegui. E esse conseguir é porque você teve fé. Você teve fé no processo, na caminhada. Como esse casal do desenho está caminhando rumo ao Altíssimo, a Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso farol guia. Ele disse: ninguém vai ao Pai senão através de mim. E através dele, como? Seguindo o que ele nos deu de mais sábio. Amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A caridade. Porque Kardec, já relembrando Kardec por causa do aniversário da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec nos deixou: fora da caridade não há salvação. Que guardemos isso. E não percam no próximo capítulo, domingo que vem, o item 9, né? Homens de fé. Somos homens de fé? Conto com a presença de todos no próximo domingo. Que estejamos reunidos novamente, se Deus quiser e Ele quer. E que hoje cada um de nós tenhamos um domingo, um final de domingo, de muita paz, muito amor, junto aos nossos, mas sempre pensando no próximo. E quem é o nosso próximo? Lembrem-se da parábola de Jesus, quando ele conta, né, não é bem uma parábola, é uma passagem da Bíblia, em que os discípulos chegam a Jesus e falam: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão aqui, enquanto ele estava passando a palavra para um monte de gente. E ele olha para o discípulo e fala: quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Ou quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E nessa pergunta, não é porque ele estava, de alguma forma, desdenhando da família dele, não. O que ele queria nos ensinar é que todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de um mesmo pai. Que guardemos isso na nossa mente. E lutemos dia a dia para a nossa melhora individual, mas sempre pensando no auxílio ao próximo. Um bom domingo a todos. Até próximo domingo. Se Deus quiser, Ele quer.